Eu sou Renato Ferreira e você está no canal Notícias Atuais 0285. Hoje, no quadro Os Mistérios Macabros do Cérebro, vamos mergulhar num terror silencioso que assombra milhões de pessoas todas as noites. É um fenômeno que a ciência tenta explicar, mas que as vítimas descrevem como um pesadelo real. Já imaginou acordar no meio da madrugada com a mente totalmente desperta, mas o corpo completamente imóvel? Você ouve, vê tudo ao redor, mas não consegue mover nem mesmo um dedo. É nesse momento que o terror começa. Enquanto você está preso no seu próprio corpo, a mente projeta presenças inexplicáveis. Vultos sem rosto surgem ao pé da cama, sussurros arrepiantes ecoam das sombras, e uma sensação de que algo maligno está ali, observando você. Seria apenas uma falha cerebral, um truque da sua mente? Ou estamos diante de um mistério que a ciência ainda não consegue decifrar? Fique comigo, porque nesta investigação você vai descobrir por que, para muitos, a noite se transforma no mais terrível dos pesadelos. Este fenômeno tem um nome: paralisia do sono. A explicação científica é até bem simples. Basicamente, seu cérebro acorda antes do seu corpo. Durante o sono REM, a fase dos sonhos, nosso cérebro paralisa os músculos para que a gente não atue nos nossos sonhos. É um mecanismo de segurança. O problema é quando você acorda, mas essa trava muscular não é desativada a tempo. Você fica consciente, mas preso, imóvel. Para os cientistas é isso, um bug natural do ciclo do sono. Mas o que os relatos das vítimas revelam é muito mais perturbador. Pessoas de diferentes países, culturas e idades descrevem exatamente a mesma cena. Uma figura escura e sombria parada ao lado da cama. Uma pressão esmagadora sobre o peito, como se algo estivesse sentado em cima delas, sufocando. E a certeza aterrorizante de estar sendo observado por uma entidade que não pertence a este mundo. Seria só uma coincidência que tantas pessoas, sem nunca terem se conhecido, relatem visões tão parecidas? Ou seriam indícios de que existe uma dimensão de medo que não pode ser simplesmente explicada pelos manuais de medicina? O fato é que milhares vivem esse terror e carregam na memória lembranças que parecem muito mais reais e intensas do que qualquer simples sonho. E se eu te dissesse que esse medo não é novo? Muito antes da neurociência, culturas antigas ao redor do mundo já tentavam dar sentido a essa experiência aterrorizante. Na Idade Média Europeia, a culpa era das bruxas. Acreditava-se que elas se sentavam sobre o peito das vítimas durante a noite para roubar sua força vital, sua energia. Faz sentido, pensando na sensação de sufocamento. Lá no Japão, o fenômeno é conhecido como kanashibari, que pode ser traduzido como ser amarrado por metal. A crença popular associa isso a espíritos vingativos ou demônios que aprisionam a pessoa em seu próprio corpo. Já em outras culturas, a mesma experiência foi interpretada como um sinal de possessão demoníaca, um ataque de entidades malignas, ou até mesmo, em tempos mais modernos, como uma tentativa de abdução extraterrestre. O que é realmente impressionante é que, quando comparamos esses relatos de séculos e lugares diferentes, os detalhes são assustadoramente semelhantes. A sombra ao lado da cama, a pressão no peito, a incapacidade de gritar. É como se todas essas histórias, de bruxas a alienígenas, estivessem conectadas por uma experiência universal e atemporal. E é exatamente essa repetição que levanta as perguntas mais inquietantes. Se a paralisia do sono é apenas o resultado de um cérebro em conflito, uma alucinação qualquer, por que milhares de pessoas ao longo da história descrevem as mesmas figuras, as mesmas sensações? Por que a alucinação segue sempre o mesmo roteiro? A ciência explica o como, mas ainda não explica o porquê dessas visões serem tão consistentes.
Talvez o folclore e as lendas antigas não estivessem tão errados assim. Talvez eles estivessem apenas tentando nomear algo que viam, sentiam, mas não conseguiam entender. Algo que continua a nos visitar na calada da noite. E o que torna tudo isso ainda mais assustador é a intensidade com que essas experiências marcam a vida de quem as vive. Quem já passou por uma paralisia do sono completa, nunca mais esquece. Os segundos se arrastam e parecem uma eternidade. O medo é absoluto, primal, e a sensação de impotência total ultrapassa qualquer lógica ou explicação racional. Muitas vítimas afirmam que saíram do episódio transformadas, com um medo crônico de dormir ou de apagar as luzes. A noite, que antes era um momento de descanso, se torna uma fonte de ansiedade. E muitas dessas pessoas guardam o segredo para si. Elas têm vergonha, medo de serem julgadas, de serem chamadas de loucas. Mas quando elas decidem falar em fóruns, na internet, grupos de apoio ou entrevistas, o que encontramos é um padrão quase idêntico: a paralisia, a sombra, o sufocamento e o terror de sentir algo inumano, algo malévolo, dividindo o mesmo quarto com você. Para a ciência, o nome disso é alucinação hipnagógica, uma fantasia criada pelo cérebro sonolento. Mas para quem viveu, é um trauma tão real, tão vívido, que nenhuma explicação técnica consegue apagar a sensação de que aquilo realmente aconteceu. A cicatriz fica na memória, para sempre. Esse foi mais um mergulho profundo em Os Mistérios Macabros do Cérebro, aqui no canal Notícias Atuais 0285. Agora, a pergunta é para você. Você já viveu algo parecido? Já acordou no meio da noite, consciente, mas sem conseguir se mover? Sentiu a presença de alguém no quarto quando tinha certeza de que estava sozinho? Deixe a sua experiência aqui nos comentários. Vamos compartilhar essas histórias. Afinal, talvez a sua próxima madrugada revele que o silêncio da noite não é tão vazio quanto parece. Obrigado por assistir e se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações.